Café Paulo Freire, e como eu fico feliz que o Café Paulo Freire nasceu nesse período de pandemia, nesse 2020 tão conturbado, tão difícil para todos nós, né? E que a Secretaria Municipal de Educação pôde contribuir e que eu possa estar presente aqui, independente de secretária ou não secretária, já estou não secretária praticamente, né? Eu continuo como curadora e com muita alegria mesmo, assim, uma genuína alegria por esse movimento e por nós termos conseguido implantar esse... Não vou fazer chorar e não vou chorar também mais, Raquel, é alegria mesmo. E eu quero destacar o seguinte, que eu acho fundamental na fala do Paulo Freire, né, que a possibilidade ou a impossibilidade de nossos sonhos é um critério histórico-social e não individual. Histórico, social e coletivo, né? E isso derruba por terra, né, todo esse discurso de meritocracia, de que é possível vencer sozinho, que basta ter força de vontade. Se tu nasceu no morro, se tu é classe média alta, tu pode ser o que tu quiser na vida. A gente sabe que não é assim. Então, eu acho muito, muito relevante nesse verbete, que fica muito clara a questão do critério histórico-social e do sonho possível, ele é coletivo. E o coletivo é algo que nós precisamos construir no nosso dia a dia, incansavelmente. Nós precisamos nos dar as mãos como educadores e ter muita clareza dos nossos princípios, uma ação muito sincronizada, muito alinhada com os princípios e no coletivo. É isso que eu queria dizer, e dizer que eu fico muito feliz mesmo do Café Paulo Freire ter surgido em Gramado em 2020, num período que eu estava na secretaria e que eu possa estar presente deste grupo e continuar com vocês tão bem acolhida como eu sempre fui, né? Isso que eu queria dizer. E vamos sonhar, porque uma das tarefas políticas é viabilizar os sonhos que parecem impossíveis. Viabilizar os sonhos que parecem impossíveis. E quantos sonhos que nós temos como educadores que parecem impossíveis? Parecem, mas talvez não sejam. Né? Acho que depende de nós, né? Então, um grande abraço. Luiz. Então, eu também quero externar a alegria que é estar aqui com cada um de vocês, né? Então, meu boa tarde para Neu, para Ana Lúcia, para Andréia, para Camila. Ai, que saudade da Camila. A gente trabalhou lá na Tia Carmelina, a primeira escola que eu trabalhei em Gramado. Para a Karina também, trabalhamos lá na Tia Carmelina. A Gorete, né, que eu não vou nem comentar. A Hilda, que foi um presente também na minha vida, que chegou esse ano. Já está dando vontade de chorar. É Natal. A Jaqueline, a Lisete, que era lá do curso de Sociologia. Madalena, que eu conheci como orientadora, lá naquele curso da Justiça Restaurativa. A Marli, que trabalha comigo lá na Padre Anchieta. A Neu, que eu conheci esse ano. A Neuza. A Raquel, Tomazine, Kekel. E o Tiago, o amigo da... o esposo da Hilda. Então, é com muita alegria, né? Como a Gorete dizia há pouco, o sonho ele se realiza na comunidade, a partir da comunidade e com a comunidade. A gente sempre teve esse sonho de ter aqui em Gramado um grupo que estudasse o pensamento teórico, o pensamento pedagógico de Paulo Freire e que dialogasse também com outros pensadores que se aproximam e também se distanciam de Paulo Freire. E esse ano a gente conseguiu, na força da nossa amizade,
na força dos nossos ideais e dos nossos sonhos, a gente conseguiu realmente realizar esse sonho. Esse é o nosso terceiro encontro, a gente vem mantendo o grupo, a gente está estudando junto. Com e como Paulo Freire, ninguém sabe mais do que ninguém. Os nossos saberes, os nossos pensares e o nosso ser e o nosso estar no mundo, eles se complementam um com os outros. É na força do diálogo. Um exemplo que eu sempre dou, me lembrei agora. Acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes a gente está dentro de uma sala de aula, ou a gente está trabalhando na nossa profissão e vem aquele sentimento que a gente está perdido e a gente se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? E eu já tinha passado por umas 3 ou 4 escolas em Gramado e essa angústia ainda tomava conta de mim, né? Parece que o sonho não se tornava realidade na minha vida. Até que um dia faltou a diretora e faltou uma professora. E eu tive que ficar com 2 turmas dentro de uma escola, né? E eu disse: Jesus, uma escola multisseriada, o que eu vou fazer com a criança do pré, com crianças do pré até o 5º ano, sem ter me preparado hoje para isso? E naquela loucura, naquela angústia que eu estava na sala de aula, no meio daquela confusão toda, um aluno, eu fiz uma pergunta na sala, não fiz uma pergunta não, era um dia de semana frio, e eu disse na sala de aula em voz alta: quando eu sair daqui, eu vou ter que passar no supermercado para comprar lenha. Daí um menino achou que era do 2º ano, ele disse bem assim: comprar lenha, prof? Na minha casa ninguém comprou lenha nunca. Eu nunca me esqueço dessa história. Daí ele foi me contar todo o processo de produção, desde quando eles jogavam uma sementinha até o momento que eles cortavam lá a árvore, não sei qual que era, e faziam todo o processo e tinham a lenha dentro da casa dele. Quando ele me contou aquela história, a ficha caiu na minha vida. Eu disse: a escola está aqui, a sala de aula está aqui, as vidas, as crianças, os professores estão aqui prontos. Era o meu olhar, o meu jeito de ser ali dentro que não estava se encontrando. A partir do relato da história de uma criança, um mundo e um universo se abre para mim. E naquele instante eu pude me encontrar realmente naquele ambiente. Aquilo que eu tanto sonhava, que eu achava que era tão distante de mim, estava ali pertinho. Porque quando eu entrava na sala, eu procurava cumprir o currículo, eu pensava em dar conta do conteúdo. Eu me esquecia naquele momento das vidas que ali estavam realmente presentes. Quando o menino me traz a vida dele para dentro da sala de aula, foi o momento que realmente eu consegui trazer Paulo Freire para aquele diálogo. Eu consegui transformar esse sonho, essa utopia, que às vezes a gente pensa que está tão distante da gente. Basta a gente fazer essa inversão de olhar. Agora, eu não posso ser tão ingênuo de pensar que isso vai ser fácil. Eu tenho 50 anos. Quanto tempo eu demorei para fazer essa passagem? Talvez eu já tivesse uma certa maturidade teórica, mas me faltava muito conseguir fazer essa transposição didática, né? Transformar realmente a teoria em prática, fazer o que Paulo Freire mostra para a gente lá na pedagogia da autonomia, que é nesse diálogo entre educador e educando que a gente consegue realmente encontrar um caminho pedagógico que é eficaz nesse processo de ensino-aprendizagem. O aluno, o estudante, ele aprende e eu também aprendo com ele. Não é simplesmente um conteúdo que é despejado sobre mim e depois eu despejo esse conteúdo sobre o aluno, mas é no encontro professor, aluno, professor, estudantes e conteúdo que a gente faz florescer esse jardim
esse universo que não é ingênuo, mas é um universo que nos leva à criticidade, que Paulo Freire tanto trabalha na obra dele, esse universo, do ponto de vista realmente escolar, pedagógico, eu transformar o conteúdo em uma discussão, que é uma discussão que ela é vida, ela é política, ela é histórica e ela é enraizada na minha história e na história daqueles que estão naquele momento sob a minha responsabilidade. Então, eu preciso ter essa capacidade, eu preciso ter esse treinamento, eu me treinar o meu olhar sobre a minha sala de aula, sobre a minha escola, sobre o meu aluno, sobre os meus pares dentro da escola, para que a gente possa juntos realmente transformar o sonho em realidade. E transformar o sonho em realidade é construir o novo na vida da gente, é se fazer presente, realmente presente e atuando no mundo. Acho que eu falei demais. Hilda, Raquel, Madá. Obrigada, Luiz. Eu vou passar a palavra para quem sentir de compartilhar um pouquinho aí também. Se a Hilda quiser também falar um pouquinho do texto, quem sentir, fica à vontade, tá? A gente abre para esse momento, assim, de muito leve, muito gostoso de partilha. Mesmo num ano improvável, eu acho que o sonho foi algo que a gente... Alguns sonhos nós limitamos, né? Mas outros que nós não sonhávamos, nós colocamos em prática, como este grupo, né? Como a secretária falou no início. E eu estava pensando nas questões de tecnologia, assim, o quanto nessas últimas reflexões a gente viu assim o quanto que a gente produziu, assim, o quanto a gente tem usado há anos, assim, eu já fiz tantos cursinhos, não sei o que, tecnologias, né, aplicadas à educação, e a gente nunca conseguiu colocar, era tudo muito, era um sonho, né? Ah, é um sonho, nem todos os profs vão usar, nem todos os alunos vão usar, e o quanto a gente criou meios, né? No momento em que era impossível a gente chegar até os alunos, a gente manter contato com os professores, com as famílias, o quanto essa tecnologia nos permitiu, assim, nos desafiou e nos permitiu. Então, a gente está, de certa forma, essa foi uma das coisas que a gente, que eram impossíveis, pareciam impossíveis, e que a gente conseguiu, até certo ponto, estar tornando possível, né? Estamos aprendendo, estamos engatinhando, mas o tanto que a gente avançou num curto espaço de tempo, assim, professores que a gente sabe que não pegavam, não utilizavam nem para ter um e-mail, né? E hoje a gente vê assim aplicando no dia a dia e preenchendo planilhas para a gente online, usando o Google Sala de Aula, usando outras, e o quanto isso nos facilitou, até estes encontros, né? Essas salas, a gente tinha esse recurso, mas a gente não usava. Então, às vezes, o impossível é só uma questão do desafio, né? Não, isso não é possível até o momento em que a gente se desafia e vai lá e consegue fazer. Eu vou falar um pouquinho, mas vou falar bem rápido, porque eu prefiro ouvir vocês do que falar. Luiz, tu também foi um presente na minha vida nesse ano. Todos vocês, esses sonhos desse grupo, acho que foi um sonho sonhado junto, né? A gente não foi um sonho só de uma pessoa, foi um sonho que só saiu do lugar porque foi sonhado no coletivo. E espero que esse sonho continue o ano que vem e que a gente continue se encontrando e continue com o nosso café, assim, tendo esses diálogos férteis. Eu ouvindo o que vocês falaram, que o Luiz e o que a Madá falou,
Eu fiz algumas anotações no texto, como eu sempre faço, mas eu só vou destacar uma passagem que representa isso que a gente falou, né? O sonho de um mundo melhor nasce das entranhas de seu contrário. Por isso, corremos o risco de tanto idealizarmos um mundo melhor, desgarrando-nos do nosso concreto. Quando o de demasiado aderidos ao mundo concreto, submergimos-nos no imobilismo fatalista. Então, nesse momento, como a Madá disse, a gente foi praticamente obrigado a buscar outros recursos para conseguir cumprir a nossa tarefa, né, para exercer a nossa profissão. E foi por isso, eu acho, que a gente conseguiu, porque foi uma coisa necessária do momento. Talvez antes não havia essa necessidade, as pessoas não percebiam o quanto isso era importante, porque, e eu espero que não fique, que agora a gente, quando a gente tiver vacinas, se a gente voltar às aulas presenciais normais, isso seja esquecido, né? Porque isso pode continuar como ferramenta para o nosso auxílio em sala de aula, né? Para os alunos que têm acesso, porque nem todos têm, mas é uma ferramenta, está aí para ser utilizada e parece que foi descoberta assim nesse momento, mas não, ela já existia, só passou a ser mais utilizada e que agora ela continue sendo bem utilizada nesse contexto da sala de aula, porque a gente sabe que nem todo mundo aprende do mesmo jeito, talvez essa ferramenta facilite para alguns alunos, né? E para outros nem tanto, outros precisam de uma intervenção mais de sala de aula, mas que ela pode sim ser um aliado nesse processo de ensino-aprendizagem. Pegando assim também o gancho da fala de vocês com relação a esse ano que a gente viveu, esses dias eu estava em uma das escolas e eu estava conversando com a Raquel e eu dizia, o começo desse ano a gente tinha tantos sonhos, a gente tinha tantos projetos. No dia, acho que foi no dia 16, nós fizemos uma reunião linda na escola com a presença dos pais, com a presença das crianças, das professoras. Passamos uma manhã inteira, num sábado, planejando. E a comunidade estava lá toda presente, toda animada. Isso foi no sábado. Na quinta-feira seria a inauguração, o grande dia do nosso projeto lá na escola, né? Um projeto experimental. E justamente no dia que a gente ia iniciar, iniciou o isolamento. E foi aquele sofrimento. Eu conversava com a Raquel, eu disse, Raquel, para mim, eu sinto até hoje, é como se fosse, eu me lembro, eu era ainda jovenzinho, nem sei quanto tempo faz, lá do 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos ruíram. Para mim, eu senti a mesma coisa. Quando a gente se isolou, não foi nem aquele momento, porque a gente tinha aquela esperança que seriam só 15 dias e depois tudo retornaria ao normal. Só que esses dias foram se transformando e a gente está aqui até hoje, sem esse retorno. E para não desesperançar, usando o esperançar de Paulo Freire, né? Para não desesperançar tanto, no meio desses horrores eu procuro enxergar são essas possibilidades de sonhos possíveis que foram surgindo, das formas que nós encontramos, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, para superar essa situação e para enxergar realmente uma nova realidade. E aí eu coloco uma realidade que se abateu sobre mim. A pandemia, ela me fez, mesmo não sendo de Gramado, mas morando aqui há 5 anos, morando em Canela e trabalhando em Gramado, parece que a gente fica na mente da gente e no nosso olhar é aquela Gramado perfeita da Borges de Medeiros. E durante essa pandemia, da mesma forma que ela me afastou da escola enquanto prédio, ela me aproximou dos outros servidores, dos outros seres humanos, servidores e alunos que estão nas escolas, me aproximou de forma realmente humana.
me fez ir até a casa do aluno. E aquele aluno que dentro da escola sempre estava bem vestido, comportado, mal comportado, eu tive essa oportunidade de enxergar realmente quem é aquela criança quando eu fui à casa dele. Então eu encontrei as disparidades que existem ao nosso redor e muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas são invisibilizadas. Eu encontrei aquele aluno que tem tudo dentro de casa e eu encontrei aquela criança que num dia frio, a casa dela de madeira tinha frestas que dava para passar 2 dedos meu. E a criança com uma sandália havaiana no dedo sem ter uma meia para colocar nos pés. E eu todo vestido. E naquela hora o coração da gente, ele dói, né? Porque a gente sente o friozinho que a gente passa dentro da casa da gente, nem se comparava ao frio que aquela criança estava passando na casa dela. E os problemas que ela traz e que ela carrega, né? Então, a partir desse olhar, parece que a gente conseguiu trilhar um novo caminho. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diferenças que surgiram ao longo desse ano entre nós, nós conseguimos trabalhar como comunidade. Foi em conjunto que a gente conseguiu vencer. Não sei se a gente venceu de forma tão perfeita, ou de forma mediana, ou de forma imperfeita, mas a gente está vencendo um ano. A gente tem que agradecer. Uns sofreram muito mais do que os outros. Alguns não sofreram quase nada, mas temos que agradecer, porque aqui nós estamos vivos, nós estamos nos encontrando, nós estamos dividindo as nossas vidas e os nossos corações. Cada um sabe a dor que sente no seu coração e cada um sabe também a alegria. E o importante é isso, é a gente permanecer realmente unido, é a gente estar juntos. E para mim essa é a grande beleza. E quando puxando, fazendo o gancho realmente com Paulo Freire, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, é uma opção política que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando em prática aquilo no que cada um acredita. O meu olhar sobre a realidade que me rodeia, a ação que eu tenho naquela comunidade, a ação que eu tenho com cada um, com cada uma de vocês, é uma opção política. É um jeito de ser e de estar no mundo. É uma forma de fazer a diferença com a comunidade. Acho que é isso. Boa tarde, colegas. Talvez vocês estejam estranhando, né? Quem é essa aí que apareceu hoje na nossa telinha? Então, eu me inscrevi no grupo desde o início, porque me interessei muito pelo tema, mas tinha tantas demandas, porque eu trabalho na rede estadual também, que eu nunca consegui participar do Café com Paulo Freire. Eu coloquei hoje no grupo uma agenda lá do Paulo Freire, hoje de manhã. Eu coloquei lá para vocês saberem, conhecerem aqui. Sou a Márcia, professora da Presidente Vargas. E só hoje que sobrou esse tempinho para entrar aqui nesse grupo. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, pela disposição que vocês tiveram de se reunir e debater assuntos tão importantes. E espero, né, que no próximo ano que o grupo continue e que eu possa realmente participar mais ativamente. Que bom que conseguisse chegar hoje, Márcia, seja bem-vinda. Com relação às falas, né, aqui, e
me tocando bastante agora dessa questão que o Luiz falou, de tudo que a gente sonhou para 2020, que não foi possível, né, falando dos sonhos possíveis, não, a gente não imaginava que ele não seria possível, né, então ele acabou mudando tudo, né, a vida da gente mudou, e a gente estava com um projeto piloto, um projeto bem diferente mesmo. Mas aí, eu quero trazer algumas coisas em relação ao tema, né, em relação ao sonho, e também conectando com outras coisas que eu já, da minha vivência, né, que o sonho, ele seria uma expressão da alma, né, então, eu sou daquele tipo que eu sou bem junguiana, né, eu anoto o sonho à noite, eu tenho caderninho, faço análise sobre, então, enfim, né, então, para mim, esse tema é super gostoso, porque ele vai falar desses dois aspectos do sonho, né, o sonho do dormir, que ele está revelando nossas questões, mas aqui, principalmente, o sonho do que a gente vai esperar do futuro, ou que a gente vai esperançar, né? Então, trazendo, né, com isso, esse espírito de coletividade, dos sonhos que a gente sonha a partir do contexto social, a partir das coisas que a gente pode transformar juntos, né? E aí, o que a Márcia falou sobre sobre como o grupo vai continuar no que vem e tudo, né? Eu e o Luiz trocávamos aquele dia que a gente conversou muito lá na escola, sobre como seguir, né, porque é muito lindo a gente ter um grupo, é muito bacana a gente discutir toda a metodologia, que não é só uma metodologia, mas uma prática mesmo, né, então Paulo Freire, ele sugere muito a prática, né, ele instiga muito a gente a fazer acontecer, a trazer o que a gente realmente pode fazer, ele está muito ligado ao agir, muito mais do que o teórico, porque aqui a gente tem muito essa expressão do teórico, eu acho que esse momento de 2020 foi um momento que a gente estava muito, eu falo por mim e por muitas pessoas, né, eu estava muito resignada às coisas, por mais que eu estivesse fazendo muitas coisas, criando, sonhando e construindo, havia uma resignação, e que nesse momento, mais em casa, né, trabalhando, correndo, mas mesmo assim, eu pude olhar um pouquinho para essa resignação e dizer, não, essa resignação eu não quero, isso eu não quero mais. O que é que eu quero? Então, trazendo aqui para o grupo, né, o que a gente quer enquanto coletivo, também, né, então, abrindo aqui, trazendo esse link já do que é que a gente trouxe das leituras, mas também do que nós, enquanto grupo, que estuda, que tem esse carinho, que tem essa vontade pela educação, que tem essa amorosidade, né, freiriana em relação à educação, o que a gente pode trazer para a prática, o que a gente pode, enquanto coletivo, sonhar, né, que nós já falamos em diálogo, já falamos em outros aspectos que são muito pertinentes, mas e agora? O que a gente vai esperançar, o que a gente vai sonhar para os nossos contextos, né? Então, eu vou abrindo aqui também para que a gente possa, provocando mesmo, né, no sentido, será que a gente vai agora sonhar ou será que a gente vai se resignar e não deu, pois é, e agora? Vamos ver o que vai dar, eu vou sentar e vou esperar. Não, o que a gente pode sonhar a partir disso, né? E os sonhos, eles são muito possíveis quando eles são sonhados no coletivo. Então, se a gente está junto aqui, é porque os sonhos são possíveis. Não existe loucura coletiva, né? Então, estamos juntos. Passo a palavra aqui. Inclusive, no texto da Ana Lúcia, ela coloca que o sonho é o motor da história. O sonho é o que me movimenta. O sonho é o que me faz ser mais, é o que me torna presente, é o que me faz ir além de mim. Eu tenho o sonho de comprar uma casa, então eu não posso ficar deitado na cama da minha casa só sonhando com isso. Eu tenho que arregaçar as mangas, sair todo dia para trabalhar, ganhar o meu sustento e conseguir comprar a minha casa. Eu tenho que fazer com que o sonho se transforme em realidade. Uma compra de uma casa é um sonho pessoal meu, às vezes do companheiro, da companheira. E enquanto grupo, quais são os nossos sonhos? Daqui uns dias, essa pandemia termina. A gente vai poder se encontrar presencialmente. O nosso sonho é que essa vacina chegue logo, todo mundo seja vacinado, quem quiser, quem não quiser também, mas vai terminar, a coisa vai melhorar, e o sonho é a gente se encontrar. Agora nós vamos nos encontrar, né? Para quê?
Vamos conversar num primeiro momento, vamos nos abraçar, e depois que conversarmos, nos abraçarmos, trocarmos as nossas ideias, qual é o próximo sonho? Quais serão as nossas ações? Como é que esse sonho vai ser o motor da nossa história? Então, a gente está instigando cada uma de vocês para que a gente comece a pensar quais são as possibilidades que nós, cada um de nós, sonhadores individuais, sonhadores num coletivo, sonhadores e sonhadoras com e em Paulo Freire. O que nós pensamos? Qual é a nossa contribuição? Qual será o nosso legado para a comunidade, para a cidade da qual nós fazemos parte? Nós temos algum projeto, nós pensamos em alguma coisa. Nos próximos encontros e encontros futuros, a gente pode já começar a discutir sobre isso. Paulo Freire é o pontapé inicial para as nossas atitudes, para o nosso pensar, para o nosso ser inconcluso, que também é uma categoria freiriana, a inconclusão. Paulo Freire vai dizer para a gente que o ser humano, é a palavra que ele usa, somos seres, qual é a tua raça? Raça humana. Seres humanos. O ser humano é o ser da intervenção, é uma das primeiras categorias que ele coloca. É intervir, é agir no mundo, é praticar aquilo que a gente acredita, é criar possibilidades de mudança. Mudança na minha vida, mas mudança também na vida dos outros. Só que eu não mudo a vida do outro. Eu preciso ajudar com que o outro ele enxergue, ele reconheça a sua situação no mundo e ele tome essa atitude de mudança. Essa é a perspectiva, é a forma de agir freiriana. Eu ajudo o outro a caminhar quando eu ajudo com que ele amplie o seu olhar, ele faça a sua leitura de mundo. Então, uma das grandes questões para a gente, a partir desses textos, eu acho que é justamente essa. Qual é o nosso grande sonho enquanto coletivo freiriano? Enquanto grupo que acredita, que pensa a vida, que pensa a nossa realidade a partir da obra de Paulo Freire e a partir de todos aqueles que dialogam com Freire e com cada um de nós. Deixa eu contar para vocês, então, já que veio o desafio e eu tinha já alguns sonhos, porque meu nome é sonho. Eu sou escorpiana e eu vivo em movimento, assim. Eu tenho que ter sempre algum projeto, alguma ideia, mesmo que seja maluca, assim. Mas algumas coisas que eu venho conversando, assim, muito antes, porque eu sou professora de anos iniciais há bastante tempo também, né? Então, só em orientação foi a partir do ano passado. Vai precisar silêncio agora. Mas eu tenho um grande sonho, assim, partindo de Paulo Freire, de um mundo alfabetizado, de uma cidade alfabetizada. Eu acho muito triste quando a gente tem alunos de terceiro ano em diante que não estão alfabetizados. Então, o meu grande sonho, assim, eu conversava bastante com o Nicolas o ano passado, eu sei que foi feito várias coisas nessa gestão a esse respeito, e um sonho meu é sobre a alfabetização, indiferente porque a gente justifica muito, né? A gente, enquanto professor, tem justificado muito. Eu, na orientação, agora vejo assim, encaminha, como se fosse, assim, feijão, como diria minha avó, parece feijão, né? Assim, tem a vontade. E eu acho que a gente precisa organizar algumas coisas, porque eu acho muito possível. Eu acho muito possível que, apesar dos nossos alunos, alguns deles, a gente saber que tem muitas dificuldades, tanto sociais quanto cognitivas mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para que essas crianças elas sejam realmente alfabetizadas. Com todas as mudanças que teve, ampliação foi aumentado um ano, né, o nono ano aí, que era para se fortalecer
alfabetização, eu ainda não vejo isso. Eu entendo que precisa existir um esforço maior, um comprometimento maior de todos, assim, uma união muito grande com o setor da saúde, com os outros profissionais, que a gente conseguisse organizar uma rede, aí, um contato, essa busca com as famílias, porque eu acho, às vezes, até criminoso quando chega um aluno lá no 6º ano que não sabe ler e ele vai incomodar, e a gente sabe que eles incomodam, né? Eu, na orientação, vejo assim todo dia. É óbvio, porque ele não está acompanhando, ele não sabe ler, então é um direito dele saber ler, saber escrever, né? Então, e é isso, né? O ato de ler, primeiro as letras e também o mundo, eu acho que a gente precisa, talvez, uma ideia aí de a gente pensar muito forte e com muito carinho por essa nossa alfabetização. Eu cheguei ali e me disseram assim que a escola que eu trabalho tinha índices muito baixos assim na alfabetização, né? E eu venho observando isso, e em alguns casos a gente sabe que a gente poderia ter feito mais, né? Então, esse ano também serviu para a gente refletir isso, que às vezes a gente estava cobrando lá do aluno do 3º ano, atividades de 3º ano, mas ele não sabia ler e escrever, como é que ele ia fazer? A família não tinha a propriedade, vamos dizer, para, né, a capacidade de ensinar. E aí mostrou, assim, escancarou as nossas dificuldades com relação a isso. Então, partindo daí, eu acho que facilita a vida da família e do aluno se ele já sabe ler, né? É um grande obstáculo e o primeiro papel da escola, eu acho que é esse. Acho que a gente precisa ir correr atrás disso, assim, muito, muito seriamente. Era isso. Madá, não é uma angústia só tua. A gente comentava essa semana na escola que como esse período assim em casa e como isso vai afetar ano que vem, que não vai ser resolvido ano que vem, né? Que os alunos vão estar em outra série, mas que vai, mesmo que o professor tente, algumas coisas vão ser atropeladas. E a gente estava conversando de estratégias, maneiras de tentar fazer alguma coisa diferente para tentar ajudar nesse sentido. Daí a gente estava pensando que talvez não seria um reforço, mas um apoio alguns dias da semana, no turno oposto, mas aí a gente também barra na possibilidade do transporte do aluno, da disponibilidade do pai levar e buscar, né? Tem muitas coisas, assim, daí a gente sonha e aí tem coisas que não acontecem. Mas a gente está, lá na escola, a gente também está bem preocupado com essa questão, assim. Claro que isso não é uma coisa de agora, é de sempre, como tu fala, né? Que ler e escrever são coisas essenciais, mas que agora isso vai aparecer muito mais. Ano que vem vai ficar mais evidente essa desigualdade entre os que já aprenderam, os que não aprenderam, os que vão seguir e os que provavelmente vão ficar se a escola voltar, as aulas voltarem regulares, se a gente tiver vacina, se tudo correr como a gente planeja. Esse ano não teve retenção, mas talvez ano que vem tenha. E aí, será que é justo? Eu fico pensando com esse aluno isso, né? Não sei. São muitas questões, muita coisa envolvida, né? A gente tenta pensar naquele aluno específico, naquele contexto, naquela família. Assim como tem os que não fazem nada, tem os que mandaram as atividades que não foram os alunos que fizeram, porque a gente conhece a letra do pai e da mãe. E esses também vão ter dificuldade, porque eles não fizeram aquilo, né? Foi alguém que preencheu para eles. Compartilhando contar uma historinha que me comoveu essa semana. Uma família veio me trazer atividade aqui em casa. Eu tinha conseguido uma doação de roupas lá. E aí a mãe disse, tá, então eu posso te levar as atividades em casa, prof? Pode.
Daí ela veio e pediu muitas desculpas porque estava atrasada as atividades. Aí ela disse, é que a gente não teve como fazer porque o fulaninho quebrou a lente do óculos dele. Então ele não enxergava direito para fazer, eu tinha que ajudar. Daí eu disse, mãezinha, vamos fazer assim então. Ele entregou tudo até aqui, né? Se esforçou. Essa última semana deixa assim, então ele não precisa fazer. E ela me disse, não, prof, eu quero levar. Que daí a maninha usa o óculos, faz as atividades dela e depois empresta para ele fazer. Ai, gente, cortou o coração, sabe? Olha o esforço dessa família, né? Achando solução, enquanto que outros que poderiam ter também, né? Se empenhado mais não fizeram, mas enfim. Mas essa história me marcou, me achei bem legal dividir com você. Até tô tentando, até contei para uma mãe, a mãe que doou a roupa, contei para ela, ficou emocionada e eles querem ajudar a comprar o óculos para ele. Sobre essas situações, a gente enfrentei muitas vezes. E de até levar a criança no médico, de procurar recurso, denunciar pais que batiam demais nas crianças. No Ministério Público, fiquei eu grávida, quase ganhando o Chico, e lá no Ministério Público fazendo uma denúncia, ainda bem que a denúncia é anônima, mas é que o pai que eu estava denunciando, ele me conhecia, e quem sabia tudo aquilo era eu, né? Então, o menino era inteligentíssimo, tocava um acordeão maravilhosamente bem, mas ele tinha uma dificuldade na escola, porque ele estava sempre pensando maneiras de fugir daquela situação que ele vivia. E aí eu tive que alertar a coordenação de turno que não aceitasse ele na escola machucado sem ter um prontuário de pronto-socorro de atendimento. Até que ele teve um dia que ele chegou todo quebrado, aí eu tive que denunciar no Ministério Público. Mas a mãe ficou com medo, acabou não indo. Então, a gente tem, além dos problemas de dificuldade em si de aprendizagem, tem esses problemas, esses traumas emocionais, que são muito difíceis de contornar. E eu acho que a questão da alfabetização também me preocupa muito. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa ali que não sabe ler nem escrever, né? É um absurdo hoje, em século XXI, as pessoas não saberem ler e escrever. E eu vejo assim, eu fui educadora desde a década de 60, 70. E eu fico pensando, mas a gente fazia um trabalho bom, as pessoas faziam um trabalho bom. Eu não sei aonde que está o X do problema. Se foi, de repente, que começou a mudar a metodologia nas escolas, porque aí introduziram novos métodos de alfabetização, foi proibido o Paulo Freire, que era o que tinha um método maravilhoso. Então, e eu vejo assim, as pessoas não pensam hoje em dia. Basta você ver o que está acontecendo no país, né? Porque as pessoas simplesmente não pensam. A gente tem que ensinar o aluno a ler e escrever e pensar também. E pensar muito. E pensar politicamente também. Não tem esse negócio de escola não falar em política. Tem que falar. Porque a política está nos arrebentando atualmente. Nós estamos caindo num buraco sem fundo. E se a gente não debater essa questão com ninguém, as pessoas continuarão acreditando em madeira de piroca. Né? É incrível uma pessoa acreditar numa coisa dessas. Então, a gente vai ver, onde é que essas pessoas aprenderam a ler e escrever? Será que aprenderam? Será que aprenderam a pensar, acima de tudo, que é o importante? E ali no Paulo Freire, ele diz uma coisa, a gente está fazendo a história. A gente não chega na história e passa pela história. A gente faz a história. E todos os nossos movimentos, mais escondidos que estejamos lá nos confins do mundo, vão interferir na história do mundo, do homem. E a gente tem essa superficialidade de ver as coisas, eu acho isso muito triste. Porque as coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente está relevando e relevando e relevando.
E eu, assim, em termos de pobreza, eu trabalhei, nos últimos anos que eu lecionei, no Colégio de Castilhos. Não é um colégio rico, ele é um colégio famoso só, era, nem é mais. Mas eu trabalhei em vila, e como advogada, eu continuei frequentando vila, porque eu fazia um atendimento em Alvorada, gratuito, uma vez por semana, e trabalhei para sem-teto, para vários tipos de pessoas que estavam sendo logrados por uma incorporação que tinha lá, que era muito sem vergonha. Então, talvez por isso eu não tenha ganho dinheiro na advocacia também, né? Mas eu trabalhei no meio de gente muito pobre. Entrei em casas assim que chegava a doer o coração. E eu fico pensando, a escola tinha que ter um papel muito mais atuante nessas comunidades. A saúde também, começar aquele plano tão bom que eram os agentes de saúde. Eu trabalhei com eles aqui em Canela, porque eu pertencia ao Rotary aqui de Canela. E eu fiz um trabalho ali na Vila Santa Marta com as mães que, na verdade, de espírito rotariano não tinha muito. Tinha um espírito mais socialista, mas, enfim. As mães gostaram muito, a gente fez um trabalho bem interessante, só que depois ninguém mais no grupo do Rotary deu continuidade ao trabalho. Eu fui embora. Eu tinha vindo passar uma temporada aqui com a mãe, depois aí eu fui para Porto Alegre de novo. E eu fiquei muito, muito chocada com muita coisa que eu vi. Nossa, pessoas doentes, crianças vivendo com respirador, pessoas idosas morando em 2 peças. Agora, há pouco tempo, nós fomos aqui na vila, também ali na Santa Marta, visitar um menino, e levamos algumas coisas para eles, mas isso aí não adianta, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso também, tem que levar. Mas tem algo muito mais profundo que a gente tem que participar na política, participar nas decisões do município, ter uma atuação mais participativa. E aqui eu não estou tendo, realmente, mas lá em Porto Alegre eu sempre participei muito das administrações do PT, não participei tecnicamente, nem tive cargo nenhum, nunca tive cargo, mas sempre estive presente nas reuniões, em lugares que podia dar um auxílio, e essa identidade com as classes pobres, a gente é pobre, a gente nasceu pobre. Aí a gente lutou muito para conseguir alguma coisinha. Como diz o Penteado, a gente trabalha dia e noite para conseguir comprar um imóvelzinho, né? E a minha vida foi isso aí. Até que eu consegui comprar um imóvel, para mim foi complicado. E eu paguei, acho que 2 ou 3 vezes o imóvel, porque no fim não consegui vencer as prestações. E aí entrei na justiça, aí tive que... essa história toda é muito complicada. Os professores são vítimas disso aí. Os professores são muito vítimas. E eu acho assim, eu me preocupo também com uma colega Madalena com a alfabetização. Me preocupo muito. Vejo assim meninas, eu acho uma pena que elas pegam o livro e não conseguem ler. É muito triste. Mas a gente tem que lutar. Como diz ali o Paulo Freire, para nós conseguirmos alcançar o nosso sonho, só com muita luta. E não luta individual, luta coletiva. Participando dos grupos, dos debates e participando também da política nacional. Tudo isso a gente tem que estar presente e atento, e muito atento. Porque as palavras são muito enganosas. A experiência nos ensina isso. Muito obrigada, pessoal. Desculpe o desabafo, mas eu ando realmente muito preocupada. Eu estou vendo assim anos que a gente sonhou, trabalhou, e aí eu abandonei o magistério por causa da questão financeira. Outros colegas minhas se aposentaram com aquele salário, fizeram novos concursos para continuar trabalhando e ganhando um pouquinho mais.
Então, isso também, a valorização do professor também pesa muito, para que os professores não tenham tempo suficiente para se dedicar, para estudar Paulo Freire a fundo, estudar outros autores, e realmente aplicarem na prática isso. Que a prática não é fácil, porque o condicionamento social é muito forte. E a gente vai contra tudo e contra todos, é difícil. Eu sei porque aqui, também aqui em Canela, não foi fácil. E eu tinha minhas ideias e eu nunca deixei de expor. E me quebrei muitas vezes, mas não perdi o cargo nem nada, né? Graças a Deus. Mas é isso aí, gente. Vamos à luta. É o que nos resta fazer. Eu, com toda a minha idade, eu ainda vou ali. Teve uma passeata de professores que eu fui lá na passeata. E eu mesmo trabalhando no tribunal, quando eu passava as sinetas das passeatas do magistério, eu descia correndo e ia lá para a Praça da Matriz. Ainda bem que meu chefe nunca me pegou. Até acho que ele desconfiou, porque ele sabia que eu era professora antes, mas ele nunca me falou nada. Mas é isso aí, a luta é insana e é difícil. E a gente tem que lutar, né? O que vai fazer? Eu quero me integrar nesse grupo, assim, porque eu tenho muita experiência, né? Vivenciei muitas coisas, muitos dramas familiares e muita coisa, e sempre pode ajudar, né? Algumas decisões que a gente encaminhou, decisões que tivemos que tomar, assim, de última hora, correndo, mas vencemos até hoje. Eu tenho meus alunos que são muito queridos, me encontram aqui em Canela, vêm conversar comigo. Isso também é uma grande satisfação. Tu tá num supermercado e alguém olhar assim, mas tu não é professora Neuza? Sou. Ah, a senhora me deu aula lá na Vila Elizabeth, no ano tal. Eu me lembrava do aluno, eu só não me lembrava o nome, né? Isso aí é mais complicado. Então, assim, várias vezes eu tive esses encontros, assim, que me deram muita satisfação. E eu tenho alunos meus aí em altos cargos também do governo e coisa. Fico só olhando, né? Tem um que é vereador, que é do PSOL, lá em Porto Alegre, foi meu aluno. Foi candidato a governador, o Roberto Robaina. E a gente, quando se encontra, é uma festa, eu e ele. Porque eles tiveram um momento muito difícil na escola, com a questão da política estudantil, e eu fiquei do lado dos alunos, né? Porque aquelas alturas eu não ia ficar do lado dos opressores. É bem complicado isso. Mas eu saí com a admiração dos professores. Tanto é que o dia que eu saí do colégio, um professor disse assim, a senhora vai fazer falta, professora. Um professor do que eu jamais pensei ouvir uma coisa dessas. Porque ele era um cara militar, daqueles bem direitoso, assim, e me deu me disse essa palavra, assim, que eu fiquei muito emocionada na hora. Então, eu tenho boas recordações do magistério, muito boas. E vocês confiem, meninas, vamos estudando, vamos tocando, e vamos para frente, e vamos lutando. Lutar na escola e fora da escola também. Participar do momento que está muito dramático. Obrigada. Sim, pela coletividade, né, dona Neuza? A gente tem que pensar nisso. Então, a dona Neuza citou várias situações, assim, de lugares, né, de pobreza, enfim, né, e de situações bem delicadas. Isso tem muito a ver com aquilo que acho que foi a Gorete que falou sobre a meritocracia, né? Então, a gente está num momento, assim, de reavaliar e olhar para isso e entender que esse sonhar que a gente fala pelo coletivo nada mais é do que os movimentos de resistência que sonham com uma outra situação. A gente pode estar se inserindo e se colocando em movimentos, né, e se colocando nós, né, numa atitude muito amorosa frente à educação, a gente pode sim estar fazendo grandes diferenças, né. Então, estou permeando um pouquinho as falas aqui, eu vou passar aqui se alguém mais quem sentir de complementar as falas, fiquem à vontade. E ainda, lembrando desse desafio da gente já ir pensando, aproveitar esse período aí que a gente tem de
de final de ano, muitas pessoas entram em férias, né? Aproveitar esse período para a gente sonhar, né? Práticas, né? A gente vai seguir na nosso momento teórico, nosso momento de estudo, mas também que a gente possa sonhar práticas educativas mais humanas, mais amorosas, né? E que sabendo que a gente está aqui, que a gente está junto, né? Que nós fomos presenteados com esse grupo, como o Luiz falou, esse presente de estar junto, para que a gente possa, assim, juntos pensar e sonhar e criar essas possibilidades. Eu vou passar aqui para quem não falou ainda, quem quiser falar, quem quer falar de novo, fiquem à vontade. Eu só quero destacar rapidamente uma coisa que me incomoda muito no magistério, que eu acho que nós precisamos superar, né? Eu também sou professora há muitos anos, né? Comecei muito cedo, né? E também já não sou mais tão nova, sou professora há mais de 30 anos. É a vitimização. Todas as carreiras, todos os espaços profissionais são difíceis. Eu já trabalhei na hotelaria, já tive inserção em outros espaços profissionais, não são fáceis. Agora, a lamúria, o ranço, o sofrimento que a gente vê em alguns espaços na área da educação é lamentável, né? Então, acho que a gente precisa investir muito. Eu digo isso também com passagem na universidade, em escolas particulares, eu não estou falando especificamente na rede municipal de Gramado. Então, eu acho que a gente precisa investir muito realmente numa prática amorosa, né? Respeitosa na relação com os nossos pares e com os nossos alunos, né? Eu acho que não é que seja uma missão, não, mas com muito respeito, com muito propósito, com muito profissionalismo, porque as nossas condições de trabalho, elas são difíceis, são desafiadoras, mas não são as únicas. Nós não somos os mártires da sociedade, né? Ao contrário, muitas vezes nós somos omissos, alienados, massa de manobra, né? Às vezes com uma postura mesmo apolítica, como disse a Neuza, ignorante, prepotente, né? Nós servimos a um sistema opressor por comodismo e por falta de profissionalização. Então, acho que a gente precisa ter um trabalho muito forte, assim, com os nossos pares, né? Conosco mesmo, né? Num processo de autoconhecimento, de posicionamento, de investimento na nossa formação, e com os nossos pares, em formação de redes de apoio, porque a vida a docência é muito difícil. Os desafios que a gente tem numa sala de aula, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, seja no ensino médio ou no ensino superior, são momentos muito difíceis, e que eu preciso ter uma rede, uma possibilidade que eu possa ligar e dizer, Madalena, aconteceu isso hoje comigo, que foi um horror. Daí a Madalena vai dizer, comigo também. Essa coisa de troca, de ligar para a Jaqueline, tu não imagina o que aconteceu comigo. A gente precisa ter esse espaço de uma escuta, de uma rede de apoio, né? Mas nós não somos as vítimas da sociedade, né? Nós temos um papel muito importante na sociedade, que a gente precisa assumir com muita consciência de classe, com muita noção da nossa responsabilidade e com muito profissionalismo. Somos profissionais, e até que ponto nós contribuímos mesmo para que essa sociedade se reproduza e piore muito nas suas relações, nas coisas que a gente tem observado, né? Eu não queria falar de novo, mas eu vou falar porque mexe comigo. Eu não consigo parar quieta, né? Mas é uma coisa que eu falo muito desde o comecinho de 2000 lá, essa questão
enquanto profissional, muitas vezes a gente passa, né? Passa para o próximo, passa, a gente não assume o que chegou na tua mão, que você tem que dar conta, não tem que dar conta assim como uma exigência, agora você resolve o problema do mundo, mas enquanto profissional, enquanto comprometido, enquanto teu propósito, né, de estar atuando, eu vou atrás de resolver isso no máximo que eu conseguir, no humanamente, profissionalmente possível, né? E a gente aprende muito isso. Quando a gente tem uma criança com deficiência, a gente aprende muito mais essas questões, assim, ó, que o limite é um pouquinho mais adiante, né? Quando pensar que é o limite, dá um passinho mais, que você vê que é possível. Então, é muito isso. Eu até coloquei ali, aceitar o sonho do mundo melhor e a ele aderir é aceitar entrar no processo de criá-lo. Então, não existe, não, ninguém conseguiu, mas então vamos lá, vamos dar um jeito, vamos fazer, vamos criar, vamos fazer acontecer. Eu penso muito assim, procuro agir assim, não sei se todas as vezes, eu já falei outras vezes, às vezes o nosso discurso, o nosso pensamento é e as nossas atitudes às vezes não estão tão de encontro, a gente tem que viver avaliando isso, né? Eu vivo avaliando muito isso. Mas eu acho importantíssimo assim que esse espírito estivesse em todos os nossos profissionais, porque a gente vê profissionais assim muito capacitados, assim muito mesmo, mas que se travam às vezes por mas não tem isso, mas não só na nossa profissão. A minha menina agora, mais na questão da saúde, ela diz assim, mãe, vocês fazem chover às vezes com tão pouco. Mesmo assim a gente se limita, né? Mas a gente sabe que existem limitações em tudo. Mas se a gente for tentando criar esses caminhos, a gente vai dando passinhos. Talvez a gente não chegue lá assim né, tão rápido, mas é sempre um passinho à frente, né? É que talvez, pegando o que a Gorete e a Madá falaram, não é que a gente se vitimize, que a gente tem que fazer tudo, né? É que nós, enquanto professores, lidamos muito mais diretamente com muitas questões que outras profissões talvez não. E a nossa condição humana está presente na nossa profissão. A gente se envolve, a gente quer tentar resolver aquele contexto daquele aluno que não é o que a gente tem que fazer, mas a gente se envolve e a gente acaba ajudando. E aí a gente leva tudo isso para casa. E tudo isso nos ombros. E a gente fica, mas eu não consigo, mas como eu posso conseguir? E acho que um pouco disso tem a nossa profissão, assim, todo esse envolvimento com tudo, além da sala de aula, né? A gente não fica só na sala de aula, a gente se envolve muito mais. Eu acho que hoje está todo mundo quietinho por causa que choveu, e aí intimidou as pessoas de falarem. Mas eu acho que a provocação que o Luiz e a Raquel fizeram é claro, que além da provocação de que melhorar o nosso café, que esperar do nosso café no próximo ano, é também o que, se vocês acham, pelo que eu entendi do Luiz e da Raquel, é alguma ação que estenda o café para além do café. É isso, Luiz e Raquel? Por enquanto é sonhar, né? Por enquanto é sonhar em práticas, né? Que a gente possa trazer, sim, com certeza, né? A gente sonha com isso, independente de ser ainda nesse processo de distanciamento, nesse voltar, como que vai ser, independente disso, né? O que a gente realmente precisa. E a Gorete colocou algo que eu acho que é fundamental. Se a gente quer apoiar os alunos, se a gente quer ter uma relação amorosa com os alunos, nós, enquanto adultos, temos que estar acolhidos e em paz para não projetar as nossas angústias nas crianças, porque a gente faz essa projeção com muita frequência. Então, essa projeção que a gente faz, do que a gente espera dela, da pouca paciência, às vezes, que a gente tem, porque a gente é cobrado por um tempo, né, enfim,
esse acolhimento que a gente precisa, ele é o acolhimento que a criança precisa, é o que a gente precisa nesse momento. Então, pensando nisso, a gente pode sonhar com um espaço de troca e de acolhimento também, nessa perspectiva aí para o próximo ano, né? Para que esse grupo possa se estender a partir disso. A gente está encaminhando já para o encerramento do nosso café. Vou passar aqui, acho que o Luiz quer falar. Como estamos no clima de Natal, alguém vai ganhar um presentinho do Papai Noel, do Paulo Freire, né? Então, eu vou pedir para a Dona Neuza. Cadê a Dona Neuza? Dona Neuza, a senhora pode me dizer um número de 1 até 15? O microfone, Dona Neuza. Abre o microfone, Dona Neuza. Eu ia dizer o 13, mas fica muito evidente, eu vou dizer 11. 11. A Marli tá aí? Cadê a Marli Espia? Estou aqui, Luiz, quietinha hoje, só ouvindo. Peço desculpa a todos que estão aí participando. Mas estava presente, viu, Marli? Então, a Marli Tá. foi sorteada no nosso café de Natal e ela ganhou uma caneca do grupo Obrigada. Paulo Freire. Aí eu te entrego lá na escola, viu, Marli? Tá ok, obrigada. Tá bom, então? Obrigada por todos. Uhum. Então, acho que é isso, gente. É que a gente continue sonhando todas as Luiz! Oi. Ô, Luiz, deixa eu te interromper. Tu tem que mostrar para nós aquelas sacolas lindas do Esperançar. A minha não está aqui, que eu ia mostrar a minha. Peraí. Tem que mostrar que é muito linda. A gente tem que propagar o Esperançar. Olha ali, ó. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha que lindo aí, pessoal. É a mãe do Luiz, é a mãe do Luiz que faz. Uhum. E a gente tem também, já temos o nosso estandarte, tá ali atrás, dá para ver? Eu queria ver o amigurumi também. Eu também. Eu também quero ver o amigurumi. Quem é que fez, Luiz? Esse é o nome dela é Sabrina, ela trabalha aqui no Rissul de Canela. Daí eu descobri que ela fazia amigurumi, daí eu mostrei a foto do Paulo Freire para ela. Eu disse, tu consegue fazer? Aí ela disse bem assim, eu nunca fiz, não sei nem quem que é Paulo Freire. Daí ela disse, eu vou tentar. Com um mês ela me chegou com amigurumi. Aí agora ela está fazendo para mim a Frida, a coisa mais linda. Essa questão de não conhecer o Paulo Freire, esses tempos um colega meu, jornalista, disse, Gorete, eu tenho medo pela vida do Papai Noel. Esses reacionários por aí vão confundir o Papai Noel com o Paulo Freire, vão atacar o Papai Noel. É verdade. Mas a sacola, né? Eu achei muito linda. Eu acho que a gente pode. Aí tu vai propagando, né? Eu percebo ali na secretaria que a gente fez aquelas 2 salas temáticas, né? Anísio Teixeira e Paulo Freire, né? O quanto as pessoas perguntam, as pessoas não conhecem, né? Então nós precisamos trazer essas referências. Acho que a gente pode desenvolver, e eu não sei se já tem, talvez até já tenha, camisetas, né? Do Café Paulo Freire. Eu acho que essas sacolas, né? A gente pode, de repente, encomendar para a mãe do Luiz, né? Porque aí a gente vai propagando as ideias, né? Amigurumi geralmente é caro, né, Luiz? Eu não sei quanto que tu pagaste, geralmente é caro, né? Esse daqui ela cobrou, parece que foi 120. É caro. Eu sei que a gente tem uma colega na rede que trabalha lá na Henrique Bertolucci Sobrinho, a Daniela, que ela até fez agora os personagens do Divertidamente, a coisa mais linda. E ela, eu sei que também trabalha. Mas a sacola, quanto que a tua mãe está cobrando, Luiz? Gorete,
foi porque ela teve uma encomenda bem grande que foi para o pessoal da igreja, sabe? Foram 80 sacolas, parece que ela veio, parece não, foi R$ 45 cada uma. Eu acho que a gente tem que propagar isso. Aquele calendário que também saiu agora na nova escola, vocês viram, né? A gente tem que ir trabalhando isso, né? Porque muitos colegas nossos, não conhecem Paulo Freire, nunca leram Paulo Freire, não sabem quem é Anísio Teixeira. Então, a gente tem uma carência muito grande na nossa formação. E nós precisamos atuar nessas frentes também, né? Porque a gente precisa de referências. As referências nos dão sustentação e nos dão condições da gente sonhar, né, Raquel? Dão condições da gente poder sonhar. E o Paulo Freire diz para a gente que os sonhos são os projetos pelos quais a gente luta. Então, vamos lutar para levantar a nossa bandeira do Paulo Freire, para cada vez mais pessoas conhecerem, lerem. Eu acho que os próprios colegas, todos nós conhecemos algumas pessoas que a gente sabe que faz um tempo que não lê, alguma coisa assim, às vezes de uma forma muito didática, né? Muito quase história em quadrinhos, né? Mas levar esses conceitos, né? De ter uma linguagem que seja através de animações, né? De ir trabalhando esses conceitos. Porque tem muita gente, mesmo professores na rede, que acham que Paulo Freire é comunista, que Paulo Freire não sei o quê, sabe? Então, para ver, às vezes a gente trabalha e quer projetar muitas coisas muito distantes de nós, mas às vezes num raio de menos de 1 quilômetro tem muita coisa para ser feita, né? É verdade. E essa questão do Paulo Freire, eu cheguei no colégio um dia, estavam os alunos fazendo uma campanha contra o método Paulo Freire. A gente não estava aplicando o método Paulo Freire no segundo grau, era uma escola de segundo grau. Aí eu disse assim, mas já leste algum livro do Paulo Freire? Conhece o livro Pedagogia do Oprimido? Eu não sei, tentei lá, eu também já não me lembro muito bem os nomes. Não, nunca li. Digo, então como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer essa propaganda, cara? Tu não tem condições de fazer isso. Ele disse, mas o cara é comunista. Eu digo, não é comunista. O cara é um educador maravilhoso. Ele fala sobre a educação, sobre que as pessoas têm que se amar, que as pessoas têm que conviver e fazer as coisas positivamente. Falei lá um monte de coisa aí, eles, mas eu não sabia que era isso. Depois, então, tô dizendo, abaixo Paulo Freire, tu nem sabe quem é. E o pessoal tem essa concepção, infelizmente. Agora, tudo é comunista, agora até o Moro é comunista. Gente, é muito sério isso. Eu mesma fiz uma postagem nas redes sociais essa semana falando a questão do investimento na educação, no conhecimento, como civilidade, como vida. Tive a tristeza, Neuza, tristeza de um ex-aluno meu colocar que o Brasil está melhorando muito, que as coisas estão melhorando muito no Brasil, em todos os espaços, menos para as viúvas da esquerda e para do Muro de Berlim. Eu fiz o quê? Tirei, né? Porque eu vou discutir com uma criatura dessas, sabe? Discutir numa rede social. Não sei de onde é que tira essas ideias. Né? Então, não sabe nem o que é comunismo. Então, isso é muito sério. Eu entendo que a Manuela não ganhou em Porto Alegre porque tem um tal de um C no partido. O Pepe Vargas não ganhou em Caxias por causa de ser um partido. Hoje eu dizia para o Gelson, tem que pensar. Quem sabe, eu disse, Gelson, é muito difícil, eu não sou nada política partidária, não milito, não conheço muito. Eu disse, Gelson, é muito difícil de fundar um partido? O Gelson disse, por que agora? Eu acho que tem que fundar um partido no Brasil que seja um partido pró-educação. Vamos mobilizar as redes que existem no Brasil. A Dani Bir, que trabalha numa rede no Movimento Brasileiro de Professores, tem outras frentes. Porque não pode, porque a gente tem que ter uma ação de política partidária que seja fundamentada, que tenha princípios, e a forma com que essas siglas estão, é muito difícil o posicionamento, né? Tem muita coisa cristalizada e é muito complicado, né? Mas, desculpa, agora até extravasei, eu disse, Gelson,
Vamos fundar um partido dos professores do Brasil, pelo amor de Deus. Não tem o partido das Eu acho que mulheres. é uma boa saída, era uma boa saída, porque Vamos fundar uma coisa assim mesmo, alguns professores vão nos chamar de comunistas. Porque, na verdade, eu vou dizer para você o que eu penso. O maior comunista que existiu foi Jesus Cristo. Ele pregava o amor ao próximo, a igualdade, etc, etc. Vivia no meio da pobreza, nunca... E as pessoas pensam, quando fala comunismo, de Stalin. Stalin é o exemplo pior que tem de alguém que foi do Partido Comunista. Mas não quer, porque dentro de todos os partidos tem de tudo um pouco, né? E o Neuza nem Stalin sabe quem é Stalin. Eu aconselho a ver o filme sobre ele, que é bem interessante. E... Não, nós tínhamos um período lá em Porto Alegre que eu militava no PT, sempre militei no PT lá, até hoje sou filiada, e fui votar nos 2 turnos, porque eu queria que a Manuela ganhasse, eu digo, nem, não é por falta do meu voto que ela vai deixar de ganhar, mas não conseguimos. Mas nos divertimos muito no sábado, né, na passeata, na carreata, com bandeira e coisa, para aproveitar o elan daquele momento. Existe diferença entre o comunismo e o socialismo, porque o socialismo deve chegar ao comunismo, mas não aquele comunismo aplicado na Rússia, não é isso. Se a gente for interpretar o Marx, não é isso que ele mandou fazer, perseguir as pessoas e matar, enfim, etc. É combater no sentido de dar consciência para as pessoas de que as coisas têm que ser diferentes, né? O ser humano tem que ser valorizado, etc. E entre os 3 líderes que teve, eles mesmos não se entenderam, e dividiram as posições, né? Então, a gente não conseguiu, não tem história do comunismo real, tem história de uma aplicação equivocada do comunismo na Rússia, que é equivocada. Partiu de um princípio bom, porque lá a vida era muito difícil, com muita dificuldade, muito frio, e eles acabaram se revoltando, os trabalhadores ganhavam pouco, não tinham calçado, não tinham alimento. Aí eles fizeram Minha Casa Minha Vida lá, né, que eu conheci, eu tive na Rússia. E com o namorado que eu tive aí, eu fui com ele para a Rússia. Então, Minha Casa Minha Vida lá, uns apartamentozinhos mínimos. Tem um banheiro, e umas 3, 4 peças, assim, a cozinhazinha é um ovinho. Mas ele foi muito gentil para receber a gente. Foi um casal muito querido que nos recebeu, a gente só foi para conhecer como é que eles recebiam as pessoas, aí eles serviram caviar, aquele caviar vermelho, uma coisa horrível, mas eu não podia desfeitar, tive que comer aquilo, né? Porque ele é a ova do peixe, assim, normal, né? Bem vermelho, uma coisa horrível. Eu achei horrível. Mas eles ainda têm cuidados. Ela contou para nós, a senhora da casa, que no começo eles não podiam nem ligar a televisão fora da televisão oficial, que eles tinham alcance para algumas TVs fora mas eles tinham que ver só a televisão oficial da Rússia. E um vizinho que ouvisse no apartamento do outro, que é um galinheirão enorme, né? Os edifícios grandes, vários andares, apartamentos. Todo mundo foi morar, porque todo mundo passava frio morando em lugares ruins, né? Então, todo mundo teve onde morar, todo mundo teve sua casinha, um apartamentozinho. Mas o elevador era por fora do edifício, o elevador era externo. Frio que era um horror para subir naquele elevador. Então, assim, eles tiveram algumas melhorias, por exemplo, a residência, né? É uma coisinha pequenininha, mas pelo menos o cara não está no frio, não está em casas péssimas, de péssima qualidade. E é bem antigo, é um edifício bem antigo, da época ainda da Revolução. Mas eles têm ainda cuidado, eles têm cuidados ainda, eles não falam muito, eles contaram algumas coisas, outras a gente pergunta, eles não respondem. A mesma coisa acontece em Cuba também, eles não abrem muito.
a gente. Então, ainda tem essas coisas, né? Isso ainda tem que ser melhorado também. Tem que haver abertura nessa parte, principalmente nas comunicações, né? Que é bem complicado. Pegar celular é difícil. Que bom, dona Neuza, essa partilha. É muito importante que a gente saiba, né? E às vezes que bacana isso de ter ido para a Rússia, hein? Que bacana mesmo. Uau! Não, Altos conhecimentos, a vivência é incrível, né? é incrível. Não, olha, e a Rússia, eu quero ir de novo. Eu ainda quero ir de novo. Que É bom. muito lindo. Só Moscou e São Petersburgo, né? Não fomos em interior. Eu queria fazer viagem Que bom. de trem na Rússia, para ver o interior, como é que eu não consegui. Fiz viagem no interior Deve de ser Cuba. lindo. A gente está aí no nosso tempo, tá, pessoal? A gente está precisando encerrar, que são 18h07, né? Então, o pessoal já tem compromisso também. Agradeço muito a tua fala, Neuza. Essa experiência para a gente é muito, muito bacana também. A gente falando sobre isso. É muito importante que a gente possa partilhar mesmo, né? Então, há tantos conceitos e principalmente preconceitos em relação ao comunismo. A maioria das pessoas que falam, porque tu é comunista, eu digo, tá, sou, e aí? Sabe realmente o que é? Sabe? Então, qual é o processo? Então, eu acho que é muito importante que a gente possa estar conectando com o real sentido das palavras, sem esses preconceitos, né? Bom, só para terminar aqui a ilustração, aqui no Brasil, em 56, houve uma ruptura no Partido Comunista. Eu sei porque o meu pai era do partido, né? Então, naquele momento, muitos se retiraram, porque onde se parte à esquerda, que hoje está dividida em 500 partes, por isso que não consegue nada, não vai avante. Mas o Partido Comunista, que quando os líderes estiveram na Rússia e foram receber orientação lá, eles não adotaram, aqui no Partido Comunista do Brasil, as mesmas medidas de lá, os mesmos princípios do partido. Aqui, vários princípios não foram observados. O partido tem um estatuto próprio e com as alterações devidas que eles não aprovaram lá na Rússia e viram que não dava certo. Então, o Partido Comunista aqui é um partido bem light, aqui no Brasil. Eu não participo do Partido Comunista, mas eu participo no PT. E essas... Então, Feliz Natal para todos, bom ano de 2021, que a gente se livre desta pandemia de uma vez por todas. Eu não aguento mais isso. E espero que a outra pandemia caia o mais breve possível. Que a gente possa reorganizar esse país de outra forma. Um abração para todos, estou à disposição para quem precisar de alguma coisa. Podem contar comigo, ok? Beijo. Beijos, agradecemos a participação de todas e todos aqui. Foi uma iniciativa muito corajosa da parte de vocês estarem com a gente, embarcarem aí nesse momento. Agradeço e já deixo um beijo finalizando aqui. Até o próximo encontro. A gente se comunica no grupo. Encomendas de sacolas, tudo a gente vai fazer lá no grupo. O Luiz vai mandar umas fotos, a gente vai fazer a propaganda lá. Tchau, pessoal.